sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Aluno beneditino, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de geografia. O tema da nossa aula de hoje é a atmosfera terrestre, e é por isso que eu coloquei essa linda canção do Tim Maia. Eu adoro Tim Maia, um dos meus cantores favoritos. É Um Dia de Domingo. Ele fala, né, eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia. Então a gente está falando da atmosfera terrestre, essa fina camada de gases que é responsável, essa fina camada de gases que é necessária para que haja a vida no planeta, não somente pela filtragem do excesso de radiação ultravioleta, como também dos gases que são necessários para a respiração celular, para a fotossíntese e para a formação de água no planeta, né, turma? A composição da atmosfera é 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Aí vai entrar o dióxido de carbono, o vapor d'água e outros gases como o ozônio, por exemplo, etc. Tá, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o vapor d'água. O vapor d'água, pessoal, ele é o responsável pela formação das nuvens, das chuvas, da neve, tá? O vapor d'água, ele junto com o gás carbônico, com o CO2, né, eles são responsáveis pela formação de um efeito estufa natural, ou seja, aquela camada que vai reter parte do calor, né, que é irradiado pela superfície terrestre. Tá, pessoal? Então ele é fundamental para que haja o equilíbrio de temperatura no planeta. Em relação aos aerossóis, que também existem, são pequenas partículas em suspensão, partículas essas que são provenientes da atividade vulcânica, por exemplo, né, da atividade industrial, ou então até mesmo da erosão dos solos, sobretudo nas regiões desérticas. São os aerossóis. E são responsáveis também pelos céus alaranjados nos finais de tarde. Tá? Bom, em relação às camadas da atmosfera, pessoal, vamos lá, a gente vai dividir a atmosfera terrestre de acordo com a variação de temperatura. Tá? Então vamos lá, na troposfera é a camada mais baixa, né, e que é a responsável pela grande parte dos fenômenos meteorológicos. Né? Os aviões comerciais, aviões a jato, eles vão até o topo da troposfera, ou seja, estamos falando aí de 12 quilômetros de altitude. Tá? E, como todo mundo sabe, a temperatura vai diminuindo de acordo com a altitude. Né? Na estratosfera, que é a camada superior, o que vai acontecendo vai ser um fenômeno inverso em relação à temperatura. Quanto mais a gente vai subindo, tá, vai aumentando a temperatura. Então a gente tem aqui a temperatura diminui na troposfera e vai aumentando na estratosfera. Diminui novamente na mesosfera e aumenta na termosfera. Tá, turma? Mas eu quero me concentrar nessas duas camadas aqui, inclusive a uma grande colega minha, professora de Química, eu pedi para que ela me ligasse. Alô? Alô, Odete? Ela vai me ligar para falar um pouquinho sobre a estratosfera, sobre a camada de ozônio. Odete? Oi, Bruno. Tudo bem? Graças a Deus. Bom, vamos primeiro explicar bem brevemente como é que o ozônio se forma na atmosfera. O O2 que tem no ar atmosférico
incide sobre ele os raios ultravioletas que vêm do Sol. Isso provoca a quebra das ligações químicas e provoca a formação de oxigênio atômico. Esse oxigênio atômico, que é altamente reativo, combina-se com o gás oxigênio e forma o O3, que é o ozônio. E este O3 é chamado de ozônio bom, porque ele está na estratosfera e lá no local onde ele está, que é de 20 a 30 quilômetros distante do nosso planeta, distante do nosso solo terrestre, ele atua como o nosso filtro solar natural. Perfeito, Odete. Você explica muito bem essa parte, né? Você é professora de Química, então eu gostaria que você explicasse também como o ozônio ele é destruído por que elemento químico? E agora, por último, quem degrada a nossa camada de ozônio? O amigo número 1 são os CFC, cloro, flúor, carbono, que por ação também dos raios ultravioleta agem sobre esses gases e liberam o átomo de cloro, é o átomo de cloro que atua através de algumas reações químicas, decompondo a camada de ozônio. Por isso que a grande emergência que nós tivemos em substituir o CFC por outros gases que não ataquem essa camada de ozônio. Odete, muito obrigado pela sua ajuda, pela sua participação. Te agradeço bastante. Até uma próxima oportunidade, Bruno. Quando você precisar de mim, é só me chamar. Um beijão para todos. Um beijo, obrigado. Bom, pessoal, depois dessa grande participação da professora Odete, de Química, eu quero finalizar a nossa aula aqui sobre a atmosfera. Falamos sobre a composição e sobre as camadas da atmosfera. A mais importante, a troposfera, que está mais embaixo, e a estratosfera, que está logo acima, é onde fica a maior concentração de ozônio, tá? Como explicou muito bem a professora Odete. E, turma, quero que vocês entrem no ambiente virtual da escola para poder fazer as atividades, acompanhar, participar de todo o processo. E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, pessoal! Depois andar de encontro ao vento.